Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre o mito da caverna do Platão. Mas eu vou falar resumidamente o que se trata esse mito. Existe uma caverna e aí você tem os prisioneiros que estão presos e eles só podem olhar para frente. E eles olham para o fundo da caverna. Atrás dos prisioneiros tem um muro, que ele não é o muro até em cima, é um muro médio. E tem atrás desse muro uma fogueira, uma fonte de luz. E várias pessoas ficam transitando entre a fogueira e o muro. E eventualmente algumas dessas pessoas acabam colocando objetos em cima desse muro. E aí o que acontece? Por conta da luz que bate nas pessoas e também nos objetos em cima do muro, você tem sombras que são refletidas, são projetadas no interior da caverna. Então você tem várias sombras que são projetadas e as pessoas que estão ali dentro, os presos, eles acabam somente conseguindo ver o mundo que está atrás dele pelas sombras. Então, por exemplo, vai alguém e coloca uma estátua de um cachorro. A luz bate e nessa estátua é projetada uma sombra. E aí as pessoas olham, os presos olham e veem, olha, esse é um cachorro tal. E imaginam na cabeça deles como que é um cachorro de verdade. Mas eles não conseguem ter a real noção do que é um cachorro de verdade. Eles imaginam como ele é. E até que teve um determinado dia que um preso ele conseguiu se libertar e saiu da caverna. Só que quando ele sai da caverna, a primeira coisa que ele faz é olhar para o sol, olhar para aquela luz brilhante, aquela luz cegante da verdade. Só que como ele sempre ficou muito acostumado em ficar dentro da caverna, na escuridão da caverna, quando ele olha para o sol há um incômodo muito grande, porque é como se o sol, a luz do sol, a luz da verdade, queimasse as retinas daquele prisioneiro. E aí ele tem duas oportunidades, ele tem duas situações que ele pode fazer. Ou ele volta para o interior da caverna, que no caso seria voltar para o mundo onde ele estava, voltar para a mentira onde ele estava, ou continuar andando pelo mundo real, vendo as coisas como de fato elas são. Então nós temos essas possibilidades nas nossas vidas quando nós nos deparamos com a verdade. Muitas vezes nós acabamos voltando para dentro da nossa mentira ou nós encaramos a realidade como ela é, por mais que ela possa doer os nossos olhos. O mito da caverna se finaliza da seguinte forma: aquele prisioneiro que sai, vê o mundo, vê a verdade, ele volta para dentro da caverna para contar aos outros como que o mundo é do lado de fora. Aquelas pessoas, os outros prisioneiros, acham que ele está mentindo, porque ele está falando que tudo aquilo que eles viveram até aquele momento era uma mentira, e eles vão e batem nele, o matando. Então eles matam aquele que é o portador da verdade. Mas por que eu estou falando do mito da caverna? Porque no vídeo de ontem, falando sobre a aprovação de Bolsonaro, muitas pessoas começaram também a perceber, já depois de um ano, praticamente um ano e meio da eleição de Bolsonaro, quais são os objetivos do presidente e principalmente para quem que Bolsonaro governa. E muitas pessoas ficaram zangadas quando eu falei que Bolsonaro ele tem esses 30% de aprovação e nessa primeira batalha pela sua popularidade, Bolsonaro venceu. Porque ele não teve nenhuma redução daquela quantidade de pessoas que ainda o apoiam ou que mantêm o seu apoio ali na casa dos 30%. E essas pessoas, ao se depararem com a verdade, elas acabaram se cegando com a dor da verdade que bate nos olhos e acabaram voltando para dentro da caverna, algumas até me agredindo porque eu estou trazendo a verdade. O que nós precisamos entender, e principalmente vocês precisam entender, todos nós na verdade, né? Mas principalmente aqueles que ainda relutam em entender quem é Bolsonaro, é que o bolsonarismo ele é praticamente uma religião. Essas pessoas que apoiam Bolsonaro, elas fazem parte de algo muito maior do que simplesmente o presidente Bolsonaro o que representa Bolsonaro ou a figura de Bolsonaro. Nós temos que entender que hoje há um vazio dentro de nós. Eu já venho falando sobre isso há um certo tempo. O mundo pós-moderno é um mundo que a vida carece de um sentido e nós precisamos encontrar um sentido para as nossas vidas. Ou nós vivemos achando que a vida não tem nenhum sentido mesmo e vai ser melhor vivida dessa forma. É a filosofia do Camus. Particularmente eu gosto dessa vertente filosófica do Camus, mas não vamos entrar nesse assunto. Agora, como muitas pessoas têm esse vazio existencial, elas precisam completá-lo, preenchê-lo de alguma forma. E tentam buscar uma causa para as suas vidas. E aí essa causa pode ser o feminismo, o combate a desigualdades homossexuais, o coletivo negro, pode ser um hobby, cuidar das plantas, pode ser o trabalho, pode ser cuidar da família, pode ser qualquer coisa. Entre elas, apoiar o presidente Bolsonaro.
Então Bolsonaro ele conseguiu fazer com que ele fosse a razão de viver desses 30% dos brasileiros. A causa da vida deles é justamente o presidente Bolsonaro. Porque eles precisam defender Bolsonaro a todo custo, porque Bolsonaro ele está numa jornada para resgatar o Brasil. E aí existe um elemento patriótico muito forte que eu vou explicar logo na sequência. Então Bolsonaro está nessa jornada para salvar o Brasil, como sendo esse líder bonapartista mesmo que nós falamos há muito tempo. E essas pessoas elas precisam defender Bolsonaro porque nós estamos em uma guerra. Há uma guerra de forças contra Bolsonaro. Globo, PT, comunismo, enfim, a velha política, Rodrigo Maia, o próprio exército. Então essas pessoas elas sentem que o motivo delas viverem é justamente proteger Bolsonaro e consequentemente o nosso país. Porque nós precisamos perceber, vocês devem começar a olhar com muita atenção as propagandas que Bolsonaro faz, as cores que o Bolsonaro usa, os termos que o Bolsonaro usa. Tudo isso faz parte da comunicação. A comunicação não é somente a fala, não é somente a escrita, não é somente o gestual. As cores fazem muito parte da comunicação. E Bolsonaro, ele utiliza elementos patrióticos, ele utiliza símbolos nacionais para reforçar a sua comunicação, dando um elemento super patriótico para ele e para todas as pessoas que o apoiam. Então, se você está apoiando o Bolsonaro, na verdade você está apoiando um Brasil melhor, um Brasil que vai para frente, aquele gigante adormecido que nós já ouvimos sempre em nossas escolas. O Brasil é um gigante adormecido, olha só a Austrália, é igual ao Brasil, só que prosperou. Nós também podemos prosperar, com o Bolsonaro nós iremos prosperar, vamos dar um futuro melhor para as nossas vidas, vamos dar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é um discurso muito poderoso, é um discurso de engajamento, é um discurso que dá um sentido para a vida das pessoas. E aí eu trago também para a área de administração, de recursos humanos. Muitas dessas palestras de motivação, né, com relação ao trabalho, que eu vejo as pessoas falando, muito dessas palestras, elas tentam mostrar para os gestores que eles precisam dar sentido para o trabalho dos empregados. Você precisa tentar misturar o trabalho daquela pessoa com um sentido, para que aquele trabalho que ele faça tenha um significado muito maior. Então, por exemplo, na Disney, as camareiras, elas fazem parte da cultura organizacional da Disney, que é uma cultura de felicidade. Então as camareiras elas são incentivadas a fazerem, por exemplo, esculturas de toalha. Então você chega no seu quarto e vai ter lá uma escultura com as toalhas ali formando o rostinho do Mickey. É claro que é um trabalhinho muito pequeno, mas elas fazem de bom grado, fazem de bom gosto, mesmo não tendo uma remuneração acima da média das outras empresas, mas elas fazem isso porque elas sabem que os clientes vão se sentir felizes, porque as próprias camareiras elas fazem parte de toda essa engrenagem do mundo mágico de Disney. Então a camareira ela consegue transpor, transmitir essa magia da mesma forma que o show de fogos também passa. Tudo isso faz parte de um conjunto, faz parte de um contexto. Então essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, elas sentem que elas têm como esse sentido da vida delas defender o presidente. E é quase como uma religião a defesa de Bolsonaro. Você vê muitas pessoas defendendo, vamos pegar aqui por exemplo o feminismo, você vê muitas mulheres engajadas em combater o feminismo. Muitas mulheres engajadas em levantarem, defenderem o feminismo. E muitas pessoas combatendo o feminismo também. E aí elas crescem ainda mais. Quando aparece um homem supostamente machista, ou alguns homens, ou algum comportamento que elas consideram machistas, o que acontece? Essas mulheres elas crescem e vão para cima daquela pessoa. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro, com os apoiadores de Bolsonaro, porque Bolsonaro é o sentido da vida delas, é o elemento que dá sentido para a vida dessas pessoas. E como elas são alimentadas por uma estrutura de comunicação altamente sofisticada e absurdamente genial. A forma que Bolsonaro usa para se comunicar, principalmente nas redes sociais, a estratégia de comunicação do Carluxo é uma estratégia impecável. Nós não podemos negar isso. Bolsonaro, principalmente o Carluxo, sabe muito bem como manter a militância ativa, como manter a militância engajada com a causa. Ele sabe fazer isso muito bem, porque ele conhece o seu público. Para que você possa entender Bolsonaro, é necessário que você entenda esse aspecto religioso por parte
dos apoiadores, mas também você precisa analisar com essa vertente do marketing, porque as empresas elas fazem segmentações de mercado, ou seja, elas formam grupos de consumidores e sabem muito bem como atingir esses alvos, qual o tipo de propaganda, qual ator utilizar, qual a cor, qual a fala, qual a frase, tudo isso para poder engajar o público, e o Carluxo sabe fazer isso. Nós aqui do YouTube, nós sabemos como fazer isso. O Felipe Neto, ele sabe como fazer para que o público dele veja mais os vídeos dele. Eu sei o que fazer para ter um aumento de views aqui no meu canal. Quando eu falo do Ciro Gomes, vocês têm uma resposta aos meus vídeos muito mais positiva, porque vocês gostam quando eu falo do Ciro Gomes, principalmente quando eu falo bem do Ciro Gomes. Aí o pessoal fica doido, vem aqui, tem uma quantidade de visualizações maior. Ou quando eu venho aqui e faço uma notícia que é uma notícia com um foco mais pesado contra Bolsonaro, como hoje eu falei do golpe branco que foi aplicado pelos militares. Vocês gostam desse tipo de notícia. Só que eu não posso fazer isso sempre, porque não é sempre que dá pra fazer esse tipo de notícia. Eu preciso ter responsabilidade com vocês. Eu não venho aqui trazer sensacionalismo. Também não venho aqui pra ficar bajulando o político. O objetivo do canal não é esse. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu tenho uma resposta de vocês muito maior com o canal. Mas eu tenho a minha responsabilidade. Só que, como eu falei, o Felipe Neto sabe o que fazer para cativar o público dele, eu sei o que fazer para cativar vocês, e o Carluxo sabe exatamente o que fazer para cativar a militância dele. E eles têm um jogo de difamação de reputações, mas muito inteligente. E é por isso que eu falo para vocês tomarem muito cuidado, vocês que levantam bandeiras, para que vocês tenham responsabilidades. Porque o que eles querem fazer? Eles sempre querem pegar a pessoa que está atacando o Bolsonaro na hipocrisia. Esse é o objetivo, porque quando você pega alguém na hipocrisia, o discurso fica fraco, o discurso se enfraquece. E eles estão fazendo isso com a Vera Magalhães. Vera Magalhães tem atacado o Bolsonaro de modo sistemático e o Carluxo tem soltado diversas publicações mostrando certas contradições ou supostas contradições, ou que na cabeça dos bolsonaristas acabam soando como contradições, e assim ela acaba ficando mais difamada perante a opinião pública, principalmente perante os bolsonaristas. Então há uma estratégia muito forte de propaganda, e os bolsonaristas, eles entendem o gatilho do Carluxo. Eles entendem que quando há uma postagem do Carluxo contra alguém, eles precisam imediatamente atacar essa pessoa. Então é uma estratégia coordenada, melhor dizendo, não sei se é uma estratégia coordenada, mas é uma estratégia que as pessoas já sabem o que fazer. Há um entendimento daquilo que tem que ser feito, há uma sintonia do que precisa ser feito, dos papéis de cada um dentro desse contexto, desse caldeirão de apoiadores do Bolsonaro. Então, para que vocês possam entender Bolsonaro, vocês precisam entender que Bolsonaro, para muitas pessoas, não é um presidente. Bolsonaro é o próprio Jesus, Bolsonaro é o próprio Messias. Você pode achar que isso é ridículo, mas não é ridículo, é verdade. Muitas pessoas, elas acreditam, e o próprio Bolsonaro acredita que ele tem um aspecto messiânico, que ele irá salvar o Brasil. E muitas dessas pessoas acreditam que o Bolsonaro é de fato o Messias que vai salvar o nosso país, e por isso elas precisam defendê-lo com unhas e dentes. É o sentido da vida delas. Por isso que o Bolsonaro também consegue manter esses 30%. E se nós não entendermos e que Bolsonaro ele é uma religião para muitas pessoas, nós nunca vamos conseguir, nesses momentos de crise, mostrar para as pessoas qual é de fato a verdade e o perigo de algumas falas do presidente. Então nós temos que começar a entender isso para evitarmos também cairmos nas provocações de Bolsonaro e de seus fiéis seguidores. Então, se você chegou até aqui, aqui no link da descrição vão ter 2 vídeos. O primeiro é um vídeo da minha série Entenda Bolsonaro, que é um vídeo que eu explico como funciona essa apropriação dos símbolos nacionais para que o Bolsonaro possa mostrar que ele é o mais brasileiro de todos os brasileiros, para ele dar um sentido mais patriótico às falas dele, ao posicionamento dele. Então o link vai estar aqui na descrição, e também vai ter o link com a minha entrevista com o ex-senador Eduardo Suplicy. É muito importante que você clique nesse link, porque só de clicar você já vai ajudar muito aqui o canal com essa entrevista. Porque para que eu possa trazer pessoas, outros políticos, outras figuras públicas, eu preciso que esses vídeos de entrevista tenham muito sucesso e uma visualização considerável. Você também pode me seguir no Twitter, @profileoficial.